Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Hoje nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 17. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo de número 17. Carta de Paulo aos Colossenses, 3, 1 a 17. Colossenses 3 a 17. Eu estarei lendo, gostaria que vocês acompanhassem a Bíblia de vocês. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Bendito e soberano, maravilhoso e eterno Deus, eis-nos diante desta tua palavra viva, verdadeira e eficaz. Clamamos então que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a tua palavra se complete sobre nossas vidas, revelando a tua verdade e a tua direção para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, durante todo esse mês de maio, que é o mês da família, nós temos trabalhado com o tema família, construindo relacionamentos sólidos. E nós viemos até aqui e o que nós aprendemos é que relacionamentos sólidos, eles são construídos quando nós pensamos nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, quando nós buscamos essas coisas que pertencem a Deus, que pertencem ao Senhor. Uma vez que a gente toma conhecimento, que a gente toma pleno entendimento de que é assim que nós podemos construir relacionamentos sólidos, nós precisamos então fazer com que essas coisas lá do alto se tornem práticas da nossa vivência no nosso dia a dia. Isso significa então que a nossa união com Cristo, nossa conversão, o nosso estar em Deus, nos leva a procurar praticar aquilo que pertence às coisas do próprio Senhor. Paulo, então, vai usar uma metáfora dizendo que eu preciso me despir do velho homem e me revestir do novo homem. A ideia do novo homem está condicionado à vida adâmica,
a vida caída, envolvida e dirigida pelo pecado. E aquilo que é apresentado como novo homem é esta vida que ele diz aqui está oculta em Cristo, que está em Cristo oculta em Deus, né? Então, uma vez que a gente foi lavado, purificado deste pecado pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz, nós devemos então nos revestir deste novo homem. É muito claro aquilo que Paulo coloca como metáfora. Estou com a vestimenta suja, imunda, retiro essa vestimenta, estou lavado, visto uma nova vestimenta. Quando isto ocorre? Na morte de Cristo é que o cristão se dispõe, ou se despe, se retira da situação do velho homem. E é na ressurreição que ele se reveste do próprio Senhor. Nós morremos em Cristo, nós ressuscitamos em Cristo. Morremos em Cristo para a prática do mundo e para as coisas do mundo, ressuscitamos em Cristo para as práticas de Deus e para as coisas que pertencem ao Senhor. Este é um ato exclusivamente de Deus, é um ato divino. É Ele quem procede isso, é o novo nascimento, é a regeneração, é a conversão. Isso aconteceu na história há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu e ressuscitou. Mas isso acontece na nossa vida como experiência prática quando nós conhecemos Cristo como nosso Salvador. Quando nós nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele, então isso acontece conosco. Nós somos retirados do velho homem, somos colocados agora no novo homem. Nós somos lavados de toda a nossa iniquidade e aí nós somos revestidos com este novo homem. Isso aconteceu então sobre a vida de cada um dos convertidos. Isso acontece na vida de cada um daqueles que conhecem a Cristo como seu Salvador ao longo da história, até a própria vinda do Cristo novamente, para buscar a sua igreja. Contudo, isso seja uma realidade espiritual, contudo isso esteja acontecendo conosco, contudo isso já se passou em nossas vidas, nós precisamos de tomar posse disso, precisamos nos apropriar desta verdade. Precisamos de entender que isso aconteceu conosco para fazer com que isso se torne ações práticas. Deixe-me tentar explicar isso de uma forma mais simples, para que vocês possam entender. Quando eu era pequeno, devia ter uns 6 anos, meu pai chegou lá em casa com um cachorro, um filhote de pastor alemão, com capa preta, e falou, olha, esse cachorro é seu. Eu fiquei feliz da vida, né, ter recebido aquele cachorro. Na verdade, a intenção era proteger a casa, mas chegou esse filhotezinho lá, e eu pus o nome carinhoso nesse filhote de Lorde. Ele chamava Lorde. Eu brincava com esse cachorro para cá e para lá, e o Lorde foi crescendo. A casa em que a gente morava não tinha muros altos, cercas altas. Existia uma cerquinha na faixa de 1 metro de altura, mais ou menos. E o Lorde nunca pulou a cerca, nunca pulou dali. Ele chegava, corria, chegava latindo e parava naquele local e voltava para trás. Cresceu ali naquele condicionamento. Nós mudamos então de bairro e de casa, mudamos para uma outra casa. E nessa casa, com muito mais espaço, inclusive, tinha um quintal muito grande e tinha um muro de mais ou menos 2 metros de altura. E o Lorde ficava preso na coleira, numa corrente. Ele corria na frente da casa para proteger a casa, ficava ali preso. E eu pensei comigo assim, ele nunca vai fugir, que ele não pulava um murinho de 1 metro, né? Então um dia eu soltei o Lorde. Brincando com ele, eu desatei a corrente, e ele percebeu que ele podia correr um pouquinho mais longe do que ali onde ele estava. Ele percebeu que ele poderia ir um pouquinho mais, descobriu um mundo um pouquinho maior, e para minha surpresa, o Lorde pulou o muro e foi para a rua. Aí imagina o desespero na rua das pessoas de ver um cachorro. Ele era muito manso, muito dócil, a gente brincava com ele o tempo todo, mas era um cachorro pastor alemão, capa preta, grande, então assustou muita gente. A gente pôs o cachorro para dentro. E eu fiquei pensando, por que ele pulou esse muro se ele não pulava o muro de 1 metro? É porque ele cresceu vendo aquele muro, ele foi condicionado de que ele não tinha capacidade de pular aquele muro. Ele achava que ele não era capaz. Quando ele saiu desse contexto, quando ele saiu desta realidade, ele foi para uma realidade completamente diferente, o muro de 2 metros para ele não era problema. O problema era onde ele se encontrava com aquele muro de 1 metro. Nós vivemos tanto tempo na prática e na vivência do pecado, nós somos tão envolvidos com as coisas do pecado, estamos tão envoltos neste mundo de pecado,
Porque às vezes nós não percebemos que essa nossa nova natureza agora nos dá a condição de viver longe deste pecado. Então nós não nos apropriamos dessa nova vida. Nós não tomamos posse, porque nós somos condicionados. Às vezes a nossa carne diz para nós mesmos: eu sou fraco demais, não consigo me livrar disso. Às vezes é o diabo que sopra no nosso ouvido e fala: não, você não tem condição a mínima, você é assim. E aí nós vivemos naquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E nunca experimentamos algo melhor na nossa vida. Nunca experimentamos algo que Deus deixou para nós. Isso afeta o nosso relacionamento, afeta a nossa convivência com as pessoas, o nosso envolvimento com as pessoas, porque às vezes nós achamos que somos assim e não podemos mudar. De fato, humanamente falando, nós não podemos mudar. Humanamente falando, nós não podemos mudar. Mas Deus nos mudou para o seu louvor e para a sua glória. E é exatamente isto, querido, que Paulo está apresentando aqui. O que Paulo está dizendo é que nós temos esse novo homem, essa nova criatura em nós. Nós recebemos isso no ato da conversão, mas este homem, ele precisa de ser renovado, refeito, ser apropriado, dia após dia, sobre as nossas vidas. E nós agora somos segundo a imagem de Deus. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a vontade daquele que nos chamou, ou do que nos criou. Essa experiência de mudança, de conversão, de transformação, essa experiência de algo novo sobre as nossas vidas, ela não é limitada a alguns poucos felizardos, ou alguns poucos mais santos. Ela é para todos aqueles que conhecem a Cristo, para todos aqueles que se renderam a Cristo, que têm Cristo como Salvador. Todos têm essa nova natureza e precisam agora tomar posse e praticar essa nova natureza. Precisam de fazer isso. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 11: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Uma vez que, como crentes, somos revestidos deste novo homem, uma vez que agora somos uma nova criatura, precisamos então de colocar em prática estas coisas, precisamos de tomar posse, precisamos nos apropriar, nos apoderar desta realidade. Paulo diz que as coisas que pertencem ao velho homem, nós devemos de deixar de praticar, nos despir dela. Ira, maledicência, a linguagem obscena, mentira, isso que outrora era a nossa vida, não deve de ser a nossa vida. Devo de tirar tudo isso. Mas eu preciso de me vestir. Eu não posso simplesmente despir dessa roupa e ficar nu. Eu preciso agora de me apropriar ou de me vestir desta verdade do novo homem. Paulo então aqui vai continuar, e agora ele passa a nos apresentar 7 pontos práticos ou 7 partes desta vestimenta do novo homem, da qual eu preciso me apropriar dela. A primeira vestimenta que Paulo diz que eu tenho que me apropriar, a primeira parte da qual eu preciso de me apropriar, tem a ver com as nossas emoções. Então nós devemos nos revestir com emoções santas. Olha só o que diz o versículo de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Há um claro contraste aqui, querido. Se por um lado nós devemos de eliminar as inclinações carnais, versículo 8, por outro lado é necessário então que a gente comece a se vestir de 5 virtudes que fazem parte da nossa visão emocional, da nosso estado emocional, da maneira como nós agimos. São chamadas então de emoções santas, atitudes que são convenientes aos cristãos, aos santos. As duas coisas andam juntas. Precisamos de despir, retirar, remover, mas nós precisamos de nos vestir, apropriar, tomar posse. É uma sequência. Eu digo não ao pecado e sim
a esta vida piedosa, a esse pensar piedoso, a esta emoção piedosa, a essa ação piedosa. Se você se diz um cristão e você reconhece que precisa de deixar práticas pecaminosas, como a maledicência, a ira e outras coisas mais que é citada por Paulo aqui, se você percebe que isso faz parte da sua vida como caído, e isso não pode mais fazer parte da sua vida, e você simplesmente resolve eliminar isso, mas se você não se reveste de emoções santas, você vai se tornar um crente seco, um legalista, uma pessoa dura. Você não vai conseguir lidar com as coisas, você não vai lidar com as pessoas, porque vai faltar em você misericórdia, porque vai faltar em você bondade, porque vai faltar a você longo ânimo para suportar as coisas, para lidar com as coisas. Então você precisa de se apropriar disso. Eu tiro a ira, mas eu preciso da paciência, porque senão eu fico grosso. Eu tiro aquela amargura, aquele ódio do meu coração, mas eu preciso da longanimidade para poder lidar com as dificuldades e com os problemas. Por outro lado, se eu não tiro essa roupa velha, e eu tento vestir essa roupa nova por cima, vai ficar muito superficial a minha vida. Eu não vou experimentar o arrependimento genuíno. Eu não vou conseguir lidar com as situações, porque eu ainda estou de posse desse velho homem. Eu só coloquei um casaco por cima. Continuo sujo, continuo precisando dessa limpeza. Ou seja, continuo precisando de limpar e de me libertar de tudo isso. Ou eu me torno uma pessoa hipócrita, cobrando as coisas sem nunca experimentar qualquer mudança, sendo seco com as pessoas. Ou eu me torno uma pessoa extremamente legalista, dura, que não consegue ver compaixão e amor, deixando então de viver a verdade de Cristo. Então eu preciso me revestir de emoções santas. Eu preciso de experimentar a misericórdia. Eu preciso de experimentar a bondade. Eu preciso de me tornar humilde. Eu preciso de me tornar manso. Eu preciso de ter um ânimo longo, ser longânime diante das coisas. Tiro uma, visto outra. Mas Paulo continua. Ele diz que não basta eu ter emoções saudáveis, não basta eu ter emoções que são santas, que são separadas deste contexto do mundo. Eu preciso de exercitar isso através de uma paciência que perdoa e suporta todas as coisas. Versículo de número 13, ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Ter que buscar as coisas lá do alto, lá de cima, as coisas que pertencem ao Senhor, não significa que o cristão deva de agora passar alheio ou alienado diante das coisas deste mundo. Deva de ignorar o fato de que ele está vivendo no mundo com pessoas pecadoras. Não, ele não pode fazer isso. Não é porque eu estou buscando as coisas lá do alto que eu vou achar que agora ficou tudo maravilha. Não, eu estou lidando com o mundo caído. A proposta de Paulo, então, é que nós devemos de estar plenamente conscientes da realidade caída deste mundo e da realidade que o nosso relacionamento se envolve neste mundo caído. Eu, então, preciso de experimentar isso. Nossa vida está contida em Cristo. Ela está presa no Senhor, mas muitas vezes essa vida se torna oculta a este mundo. Ela não é vista a este mundo. Por isso que ele vai dizer que essa vida, então, com Cristo está oculta em Deus. Mas o fato dessa vida muitas vezes não ser vista neste mundo, não significa que nós devemos de abandonar este mundo. Pelo contrário, nós somos chamados para conviver, para lidar, para trabalhar, para se relacionar de forma santa com este mundo e com as pessoas deste mundo, com pecadores. A minha família é composta de pecadores. Eu sou pecador. A minha esposa é pecador. Meu pai é pecador. Meus irmãos são pecadores. Meus primos são pecadores. Os meus vizinhos são pecadores. São pessoas falhas, que ora mais, ora menos, irão falhar comigo.
Eu posso procurar me despir dessas coisas do velho homem, mas eu vou experimentar essas coisas na vida da outra pessoa que não se despiu. Você muitas vezes acusado, direcionado, e muitas vezes eu vou ser envolvido nesta realidade da outra pessoa. Então o que eu preciso de aprender a conviver com esses dois mundos. E a conviver com esses dois mundos, eu preciso de aprender a suportar um ao outro. Agora, suportar não tem o contexto de tolerar. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não diz assim, eu tenho que ser tolerante com a pessoa. Não. Paulo diz, a ideia de suporte é a ideia de você carregar a pessoa, de você ombrear, e quando a pessoa cair, você puxar para cima. É de você segurar aquela pessoa, de sustentar. Essa ideia de suporte. Essa é a ideia que é apresentada aqui. Então, quando ele fala que eu devo de suportar uns aos outros, devemos de suportar uns aos outros, significa que eu preciso de aprender a lidar com as falhas dos outros, não apenas tolerando isso. Isso não é forma de lidar com as coisas. Eu tolero. Não. É tentar tirar a pessoa daquela situação, é levar aquela pessoa a compreender, é ser esse suporte mesmo. É de ir lá e falar, vamos, levanta, estou junto contigo, vamos junto mudar esta realidade. Como é que eu faço isso? Primeiro, aprendendo a exercer o perdão. Porque eu estou lidando com pessoas que estão me ofendendo, me ferindo, me machucando. Eu vou lidar com pessoas que estão sendo chatas, grosseiras, que estão me aborrecendo, pessoas que estão me decepcionando. Então eu preciso de aprender a perdoar. Eu preciso aprender a lidar com isso, com o perdão, como Cristo nos perdoou, como Deus nos perdoou em Cristo. Perdoar significa também assumir o dolo, ou a culpa, ou o peso, o ônus do pagamento. Para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, Ele próprio assumiu a dívida que era nossa. Ele não nos cobra pelas nossas falhas. Ele paga o preço e diz, agora vem, caminhamos juntos. Às vezes é necessário fazer isso. É necessário que a gente chegue perto dessa pessoa e diga, vou assumir todo o prejuízo, mas eu quero caminhar junto contigo. Vou ter aqui o seu amparo, o seu suporte, para que a gente possa sair disso, para que o nosso relacionamento possa mudar, possa ser completamente diferente. Então as emoções saudáveis se tornam práticas através dessa ação direta junto ao meu próximo. Eu vou ter a oportunidade de exercer para com ele a misericórdia, para agir com misericórdia para com a sua vida. Relacionamentos sólidos são relacionamentos que são construídos com base no perdão, com base no suporte, na ajuda mútua. Se eu tentar me relacionar com a pessoa, com alguém, com a minha família, com meu cônjuge, com meu filho, sem ter a disposição de perdoar, sem ter a disposição de erguer o braço para ajudar, não vai durar. Isso vai se quebrar, vai se perder. Porque eu não estou olhando para a necessidade dele, apenas para a minha. E então Paulo diz que eu preciso então de exercer amor. E este é o terceiro ponto, a terceira parte dessa vestimenta, da qual eu preciso me apropriar. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo de número 14. É interessante, queridos, nós observarmos que o apóstolo Paulo apresenta este revestir-se, esse se vestir do amor, como sendo a nossa prioridade, acima de tudo. Por que nós devemos de ter como prioridade amar? Acima de tudo, revestivos. Acima de tudo, esteja o amor. Por que eu preciso de ter isso? E ele mesmo responde, porque é o vínculo da perfeição. No Novo Testamento, a palavra vínculo, ela sempre tem o sentido de laço, de ligação, de atadura. Na visão, então, do apóstolo Paulo aqui, o amor funciona como uma espécie de aglomerante, como uma espécie de argamassa, que liga, que une aqueles que estão unidos a Cristo, agora unidos uns aos outros. É no amor de Cristo que nós nos unimos a Ele.
É o amor de Deus que levou a enviar o seu Filho. É o amor de Cristo que o segurou à cruz do Calvário. É o amor de Cristo que faz com que o Espírito Santo haja e estenda a sua graça sobre nossas vidas. É o amor que nos liga a Ele. É por conta deste amor dele que nós agora encontramos a salvação. E é justamente este amor que vai nos habilitar, nos dar força para perdoar e sofrer o dano. É justamente este amor que nos vai fazer ser humilde. Este amor quem vai nos fazer exercer a misericórdia. Não o amor que nós conhecemos, o amor egoísta, mas o amor altruísta do próprio Senhor. Porque uma coisa que a gente precisa de aprender é que nós entramos no nosso relacionamento familiar, seja no conhecimento do meu cônjuge no casamento, seja agora na criação do meu filho, com um amor extremamente egoísta. Um amor completamente mundano, pecaminoso. Porque eu olho para aquilo e eu penso em mim. Eu olhei para minha esposa e falei, essa vai me fazer feliz. Então eu olho pensando no que é bom para mim. Quando eu olho para o meu filho e eu penso na educação dele, ele é o meu filho. Na prática eu estou pouco me lixando para o filho dos outros. Eu quero estar preocupado com o meu. Eu quero dar o melhor para ele, eu quero cuidar dele da melhor maneira possível, eu quero fazer o melhor para ele. E quando ele não atende às minhas ansiedades, eu me chateio exatamente com ele, porque eu queria que ele me fiz tudo por ele, me esforcei por ele, não é assim. Mas eu tenho me dedicado, me gastado, trabalhado, morrido por conta de você, e você não dá valor a isso? Que filho ingrato, que filho desnaturado. Porque a gente está pensando naquilo que a gente está fazendo. No final das contas, o interesse é nosso. Esse é um amor egoísta. Esse é o amor que nós aprendemos a viver e que o mundo experimenta. Não é este amor que Paulo está dizendo. Ele está se referindo ao amor de Deus, que prova o seu verdadeiro amor por nós, uma vez que, sendo nós ainda pecadores, enviou o seu Filho a morrer, tomar o nosso lugar. E prova o seu amor por nós, quando ele olhou para este local e viu que a única coisa que nós merecíamos é a condenação, mas estende a graça e o perdão sobre nossas vidas. Ah, sim, é verdade. Muitas vezes esse amor, ele dá lampejos na nossa família. Muitas vezes ele dá alguns lampejos dentro do nosso lar. Quando nós olhamos para o nosso filho e mesmo vendo que ele está errado, passamos a mão na cabeça e falamos, é meu filho. Quando a esposa traída olha para o marido e diz, eu te perdoo. Aí dá aqueles lampejos deste amor a qual Deus se refere, a qual Paulo aqui coloca. Mas ele dura muito pouco tempo. E logo vem um amor egoísta, de pensar no melhor para nós mesmos. Paulo diz que eu preciso de colocar este amor como prioridade, que eu preciso me revestir deste amor, que eu preciso de tomar posse deste amor e que eu preciso de exercer isso. E aí ele vai dizer que eu devo de fazer isso com toda a minha intensidade, porque esse vínculo é que vai manter o meu relacionamento preso. É exatamente olhando para este amor que isso vai acontecer. Relacionamentos sólidos, então, são construídos através da manifestação do amor altruísta, do amor verdadeiro, deste amor que une, que liga e que faz superar as dificuldades e os problemas e as decepções que muitas vezes estarão envolvidos em nosso relacionamento. Paulo então nos apresenta uma quarta parte e diz que é necessário então que a paz de Cristo esteja reinando. É interessante que ele vai colocar a paz de Cristo como nosso árbitro, como juiz, para julgar as nossas situações. Ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo. Cristo não está dizendo, Paulo não está dizendo que a paz deve estar reinando absolutamente dentro da minha família. Que não haverá nenhum conflito, que não haverá nenhuma luta, nenhuma dificuldade. Se ele estivesse dizendo isso aí, ele estaria se contradizendo, porque nós somos pecadores. E como pecadores nós vamos falhar. Uma coisa que o cristão tem que ter ciência
uma coisa da qual o cristão tem que ter clareza sobre a sua mente, é que ele nunca conseguirá agir com perfeição. Uma hora ele vai falhar. E às vezes ele vai falhar com a pessoa que ele mais ama e mais quer. Ele vai falhar. Eu tenho que ter consciência disso. Mas se eu tenho consciência de que eu vou falhar, eu sei que o meu próximo falhará comigo também. A minha esposa, meu filho, meus irmãos irão falhar comigo. Então, Paulo está aqui dizendo que eu preciso de ter como árbitro, como juiz do meu relacionamento, uma paz que não está relacionada à paz vivida ali no ambiente, mas relacionada à minha paz pessoal. É bem provável que Paulo tenha em mente aquela paz que o próprio Senhor Jesus promete aos seus discípulos. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É bem provável que Paulo esteja pensando exatamente nessa paz. Essa paz que não ocorre automaticamente, mas é uma paz a qual nós nos esforçamos para manter e para ganhar, para que ela possa ser suprema em nossos corações. Sabe aquela paz em que o mundo ao seu lado está caindo, em que tudo ao seu redor está se destruindo, e você confia plenamente em Deus e descansa no Senhor. É aquela paz em que o mundo está agitado, trabalhando, preocupado com as coisas, e você bota a sua cabeça no leito e logo pega no sono. É desta paz que ele está falando, é de algo meu, na minha vida, algo interior, que faz superar todas essas questões. E eu devo de cultivar essa paz na minha vida e fazer de tal forma com que essa paz transborde para o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos. Porque, querido, se eu estou em paz com Deus, eu estou descansando no Senhor, o resto pode cair, pode chover canivete, pode desabar a casa, eu permaneço de pé. E se eu permaneço de pé, então eu posso agir com perdão. Então eu posso manifestar misericórdia. Então eu posso ser suporte diante dessas situações. Esses dias atrás eu estive visitando o nosso irmão Antônio Mendes, ele nos contou a história da conversão dele, não sei se vocês já ouviram. Eu achei maravilhoso a história do que ele estava contando. Ele que estava em casa, e aí a esposa chegou, ele havia trazido da igreja, e ele chateado com tudo aquilo ali. Eu não vou contar os detalhes, depois você conversa com eles os detalhes, mas o interessante é que ele começa a reclamar, e a esposa, deitada numa rede, começa a citar as bem-aventuranças. E ele está brigando, e ela nem aí para ele. E ele está brigando, e ela citando as bem-aventuranças. Aí ele para no momento e fala assim, peraí, eu que tenho errado sou eu. Não foi, senhor Antônio? Quem está errado sou eu. E ele virou para ela assim, a partir de hoje eu sou crente. Ela tomou um susto, né? Quase deve ter caído da rede com a expressão dela. Mas é interessante que o que tinha nela para evitar que o seu relacionamento se destruísse por conta das ações do próprio homem caído? A paz de Cristo, que fez lidar com essas questões, lidar com tudo isso, querido. Deus deseja que experimentamos não apenas individualmente a tranquilidade em nosso coração, mas que isso seja transpassado para o nosso relacionamento de uns com os outros. A máxima de que quando um não quer, dois não briga, nós sabemos. Difícil é lidar com isso. Difícil é não se envolver na contenda. Em aconselhamentos, vira e mexe, eu chego para os casais e digo, evite a discussão, evite a briga. E muitas vezes a mulher diz assim, como com esse homem desse jeito? Possível. Ele me leva à ira. Me tira do sério. Simples. Tenha paz consigo mesmo. Exercite a paz de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Tenha ela como árbitro, como juiz, como aquilo que vai aferir o seu entendimento. Espera aí. Não é normal isso. Não é certo. Não é assim que Deus quer que eu viva.
Não vamos brigar por isso. Eu consigo, então, mudar a realidade. Eu que era iracundo, eu que era explosivo, agora consigo experimentar algo que o mundo não consegue experimentar e não consegue entender. E tudo isso que eu recebo agora é por conta desse novo homem que Cristo me transformou. Eu me apodero. Mas há ainda outras 3 peças da qual eu devo me apropriar. E a quinta peça é a gratidão. Versículo 15, Paulo vai dizer: sede gratos. Sede gratos. Meus queridos, nós somos convidados a nos revestir de gratidão. Razões para isso não faltam. A mais imediata da qual nós podemos trazer à mente é o fato de que Deus nos salvou, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Tendo ressuscitado dentre os mortos, nos dá vida juntamente com Ele. Em outras palavras, a nossa velha natureza pecaminosa foi removida e a nova natureza em Cristo, então, é realidade. Só isso é motivo suficiente para a gente viver com um sorriso de orelha a orelha o tempo todo, sempre louvando e agradecendo ao Senhor. No entanto, é também importante destacar que aqui há uma íntima ligação entre um espírito agradecido, a prática do amor e o exercício da paz. Cristãos ingratos, amargurados, que reclamam de tudo, eles são verdadeiros empecilhos por amor e a paz. Lidar com pessoas que estão o tempo todo amargurado, o tempo todo reclamando, o tempo todo chateado, o tempo todo ingrato com as situações, nunca reconhece nada, isso é um grande empecilho para exercício prático no relacionamento do próprio amor e da paz. É muito complicado, então eu preciso de entender que eu tenho motivos de sobra para ser grato ao Senhor. Eu não estou dizendo que eu devo de enfiar a cabeça na areia e esquecer das dificuldades. Eu não estou dizendo que eu devo de passar por cima dos problemas que eu enfrento no meu casamento, ou com minha família, ou com os meus filhos. O que eu devo de olhar é além daquilo que eu estou vivendo, daquele contexto imediato, e para aquilo que Deus proporciona. E ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, e por tudo que Ele tem agido, e da forma maravilhosa, conforme Ele tem se manifestado em minha vida. Se o meu coração é grato ao Senhor, se eu trago para a mente os motivos pelo qual eu tenho que ter uma vida de gratidão, nada vai abalar, nada vai me tirar do sério, nada vai impedir que eu ame, nada vai impedir que a paz esteja exercendo sobre o meu coração. Vamos dar um giro no Antigo Testamento e lembrar do povo no Egito. Deus havia feito algo maravilhoso. Israel estava por 430 anos sendo escravo. O livro de Êxodo começa dizendo que, tendo morrido José, depois morrendo o faraó que conheceu José, mais à frente veio um outro faraó que não sabia quem era José, da importância dele para o Egito e da importância daquele povo e da benevolência que Deus fez através da vida de José. E este rei só estava preocupado com o seu povo, então ele olhou para o povo de Israel e falou: esse povo é muito grande, ele não é nosso, eles não são nossos irmãos, se vier aqui alguma guerra a gente está perdido, porque eles vão se aliar aos outros, vamos usar de estratégia e vamos escravizar esse povo. E eles então usaram do peso da força para escravizar esse povo, e esse povo que era antes um povo convidado do Egito, agora passou a ser um povo que serve o Egito, escravo do Egito. E pesou a mão sobre eles de uma forma poderosa, ao ponto do povo clamar, lembrar de Deus e clamar. Por que eu estou sofrendo aqui se tem um Deus lá fora que me ama, um Deus que eu amo, um Deus que me conhece, que pode mudar tudo isso? Deus tem misericórdia da minha vida. E o povo clamou a Deus. E Deus o que faz? Levanta Moisés. Aquele povo não levanta uma única espada, nenhuma pessoa daquele povo é morta
por um embate de guerra, não há uma guerra civil, não há nada acontecendo. Deus, de forma miraculosa, tira aquele povo. As primeiras pragas, aquele povo experimenta, depois Deus faz separação entre o próprio povo para mostrar que Deus o ama, e as piores pragas não atingem a Israel. A região aonde ele se encontrava, nada atingiu. E eles ainda saíram com despojos de guerra, eles ainda saíram com as riquezas do Egito. O Egito ficou destruído. Viram milagres acontecendo um atrás do outro, o mar se abrindo. Deus proporcionou para eles uma nuvem para cobrir o sol quente. E uma tocha de fogo para poder aquecer na noite fria do deserto. Deus acompanhava constantemente aquele povo. Mas aquele povo começou a não olhar para as benevolências que Deus havia feito no passado, para aquilo que estava presente diante de Deus ainda. E aquele povo começou a reclamar. Começou a lembrar das comidas do Egito. Ah, quem me dera estar no Egito para comer os alhos, os porós, as cebolas do Egito. Aqui a gente fica comendo esse pão vindo do céu, esse maná. Gente, era deserto. Eles não plantavam, eles não cultivavam. Tinha pão. A Bíblia diz que o pão tinha gosto de bolo de mel, que naquela época, na visão ali, era o alimento mais gostoso que tinha no próprio manjar de deuses ali. Mas eles se enfastiaram de comer pão. E eles começaram a reclamar. O tempo todo reclamando, o tempo todo reclamando, o tempo todo reclamando. Como é que você lida com uma situação como essa? Como é que você lida numa casa onde nunca está bom? Onde o marido faz o possível para fazer o melhor, mas nunca ficou do jeito que vai ficar, e não vai ficar. Ou a esposa se esforça ao máximo e nunca é reconhecido. Ou o filho que tem se dedicado e só consegue ouvir cobrança. Como é que você vai lidar com isso? Como é que é a harmonia? Não dá para lidar com isso. O que faltou em Israel? Estava no deserto, sim. Era uma vida difícil, sim. Era uma peregrinação. Mas Deus nunca os abandonou, nunca esteve longe. Nunca lhe faltou o pão. As vestimentas não se envelheceram. Tinha o necessário, o suficiente, uma vida digna, uma vida boa. Mas eles lembravam dos alhos e da cebola. Tinham o pão do céu e lembrava de cebola. Eles olhavam para aquilo que eles comiam, mas esqueciam daquilo que eles viviam no passado, de como eles viviam. Eles se esqueceram de olhar o seu corpo marcado pelos chicotes da escravidão. Porque eles deixaram de olhar para Deus e para a benevolência de Deus e ser gratos a Deus, tornaram-se murmuradores, sofreram as consequências disso. Nós fazemos isso constantemente em nosso relacionamento. Então nós precisamos de trazer essa gratidão daquilo que Deus fez. Lembro de Jó. Quando perdeu tudo, ele diz: "Nu nasci, nu voltarei, louvado seja o Senhor." Um homem que tinha sido extremamente rico, tinha filhos maravilhosos, de repente, no único dia, perdeu tudo, mas Deus ainda estava com ele, e ele falou: "Vim para esse mundo sem nada, não tem problema nenhum voltar sem nada. Eu tenho o suficiente, que é Deus, sobre a minha vida." Preciso de lembrar disso, de trazer à minha memória esses fatos grandiosos daquilo que Deus faz, da salvação alcançada, do perdão alcançado, da bênção concedida. Então eu posso experimentar esta realidade, para que o amor e a paz reine no meu relacionamento.
eu preciso de ter gratidão a Deus por todo o cuidado, até pelo relacionamento que Ele tem me permitido proporcionar. A sexta realidade, ou a sexta vestimenta da qual eu tenho que tomar posse, da qual eu preciso me apropriar das coisas do novo homem, está no versículo de número 16, onde ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A expressão palavra de Cristo aqui, a gente não consegue dar uma definição ao termo de forma clara. Ele é ambíguo. Pode se referir diretamente às palavras que Jesus falou, ou às palavras que falam ou apresentam Jesus. Mas isso não é problema, porque independente disso, a ideia é a fonte do Evangelho. Porque Jesus, quando falou do Evangelho, e tudo que fala sobre Jesus aponta para o Evangelho. Então Paulo nos orienta a nos revestirmos deste santo Evangelho. Nossas palavras, em tudo e qualquer momento, devem de refletir o caráter do Evangelho. Nós devemos de falar o Evangelho. Mas como nós podemos fazer isso? Como nós podemos aplicar, como nós podemos retratar isso sobre nossas vidas? Simples. Precisamos fazer algumas perguntas, algumas reflexões antes de falarmos. Eu posso falar, expressar, dizer o que eu estou pronto a falar, invocando o nome do Senhor Jesus? Então, antes de você falar qualquer palavra, dirigir qualquer palavra, a sua palavra ela pode ser falada em nome de Jesus? Eu posso fazer isso implorando a Deus ajuda? Posso dizer essas palavras lembrando que Deus nos ouve, que o Senhor está ouvindo cada uma delas? Se cada palavra, cada feito, passar pela prova da presença de Jesus, será impossível seguir um caminho diferente do que o caminho do Evangelho. Se cada palavra que eu falar, e aí nós vamos lembrar daquilo que Paulo fala sobre palavras obscenas, né? Eu devo de evitar palavras obscenas. Mas não são só palavras obscenas. Não são palavrões. Palavras às vezes que não edificam, palavras às vezes que maltratam, palavras às vezes que machucam. Será que o que eu estou falando, a forma como eu estou me expressando, isso é algo que pode ser dito na presença de Deus? Meus irmãos, se nós usarmos esse critério, muito do nosso relacionamento muda. Porque às vezes, o que nós falamos é algo que envergonha o Evangelho de Cristo. Principalmente naqueles momentos de embate, em que a paz já foi embora, que o amor ficou jogado do lado, e que você levanta a mão, e a primeira palavra que você fala, com certeza, vai ser para ofender, para atingir, para machucar em cheio o seu próximo. Você é tão mau, tão corrupto, tão depravado, que em questão de segundos você conseguiu elaborar uma palavra, uma frase inteira com a intenção de humilhar e machucar a pessoa com quem você está discutindo. E se você para e pergunta, essas palavras podem ser ditas na presença de Deus? Essas palavras são palavras ditas do Evangelho? Você com certeza vai se calar e não vai expressar isso. Não é que você não possa usar palavras duras e verdadeiras. Quando as palavras são duras e verdadeiras, apontando para a restauração e para a transformação, são bem-vindas, são até ouvidas. Mas quando essas palavras são com o intuito de machucar, elas são extremamente destrutivas. Como nós fazemos isso, irmãos? Como nós expressamos coisas que desagradam a Deus? Como nós ofendemos o nosso próximo? Como criatura caída, vivendo a realidade da vida caída. Paulo nos chama a ter palavras que expressam o Evangelho. Então deixa eu te dar um conselho, na próxima discussão com seu cônjuge,
no próximo embate com seu filho, antes de você dizer qualquer coisa, pense no que você falou, no que você está para dizer. Pergunte a si mesmo se essas palavras podem ser ditas na presença do Senhor, porque Ele se faz presente. Pergunte a si mesmo se Deus se agradaria das palavras que você está para dizer. Se não agrada, reformule a sua frase, reformule a sua maneira de falar e expresse o Evangelho. Aí o seu relacionamento vai mudar. Aquilo que poderia ser pontapé inicial de uma grande briga pode se transformar num quebrantamento conjunto para a glória e honra do Senhor. Vamos de experimentar isso. A última peça da qual nós devemos nos apropriar é a comunhão. Ainda no versículo 16, Paulo diz: instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quanto a este ponto, não há muito o que a gente falar, não há muita necessidade de explicação. Porque a gente sabe que relacionamentos precisam de florescer em meio à comunhão. Sem comum união, não há como ter relacionamento. Sem que haja algo comum que nos agregue, não há como ter qualquer tipo de relacionamento. E as palavras de Cristo, então, podem habitar em nosso coração quando nós temos algo em comum entre uns e o outro, né? E aí, o que a gente precisa de chamar a atenção é que essa comunhão, essa unidade num relacionamento, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Ela precisa de ser instrutiva. Ela precisa de trazer aprendizado das coisas de Deus. Quando o Senhor criou Eva e a colocou diante de Adão, Adão, maravilhado, olhou e falou: que mulher linda! Não tem igual na terra. É a mais perfeita das criaturas. Ele diz: ela se chamará varoa porque do varão foi tirado. Ela saiu de mim. É algo especial. Mas aí ele completa essa frase dizendo assim: por isso, por conta dessa mulher criada, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Lá na frente, no Novo Testamento, o Senhor Jesus atribui essas palavras ao Senhor, ao próprio Deus, porque expressam a verdade do próprio Deus. Mas se você ler o contexto lá, você vai perceber que é Adão que fala isso, ele está dizendo tudo aquilo ali, é uma frase conjunta ali. Mas a intenção é que isso é a intenção de Deus, de que o homem deixe a sua casa, se una à sua mulher e se torne uma só carne. A grande questão é esse tornar-se-ão que expressa. Porque isso não é algo que acontece assim, acabou. Isso é um processo construtivo ao longo da vida e demora até que a morte os separe. Nunca serão um só pleno, mas sempre estarão construindo isso. Então, nesse relacionamento de casal, a instrução ela é importante. Esse aprendizado mútuo, em que eu aprendo com a minha esposa e a esposa aprende comigo, e nós aprendemos de Deus. Pois nós nos envolvemos e crescemos isso. Isso vai gerar entre nós uma harmonia, vai gerar entre nós um relacionamento pessoal. Eu preciso de aprender a ouvir a minha esposa, e ela precisa de aprender a me ouvir. São seres individuais que agora estão se unindo. Há coisas que eu preciso de abrir mão, e há coisas que eu preciso de me apropriar no meu relacionamento. E à medida que eu vou fazendo isso, e vou tendo essa instrução sobre a minha vida, isso vai melhorando o meu relacionamento, ele vai ficando mais sólido, mais firmado, mais alicerçado. Mas eu preciso também de aconselhamento. Meus irmãos, nós homens, cá para nós, quantas vezes nós quebramos a cara porque nós não ouvimos a nossa esposa? A gente tem que dar o braço a torcer, que a gente é muito turrão, né? E que às vezes a gente dá uns vacilos, a gente
Ela olhou e falou: não vai dar certo isso. A gente vira: quem manda aqui sou eu. A palavra final é minha. E no final das contas, você baixa a cabeça, chega todo cabisbaixo e diz: pois é, né? Fazer o quê? Só que toda a família sofre o dolo. A esposa apanha junto. Os filhos sofrem com essas questões. E eu apanhei muito nisso. Aprendi as duras penas a parar para ouvir a minha esposa. Quantas vezes isso não acontece? Mas, irmãs, quantas vezes também não acontece com você? E você tomar algumas decisões e, tipo assim, se eu falar, ele não vai gostar, não vai concordar. E aí você pega e faz, e depois você fala: não devia ter feito. A gente vive fazendo isso, queridos. Comunhão significa a oportunidade de nos aconselharmos. Nós estamos aprendendo juntos e nós estamos um ao outro buscando conselho e sabedoria. Claro que não é o conselho e a sabedoria simplesmente da experiência da vida, mas é o conselho e a sabedoria do próprio Deus, daquilo que Ele reflete e fala na sua palavra. Este é o principal e essencial para as nossas vidas. Buscando, por isso que Paulo vai dizer: e aconselhar-vos mutuamente com toda a sabedoria. E lá em Provérbios diz que a sabedoria é o temor a Deus. O princípio do saber está em temer a Deus. E aí então eu vou poder ter a oportunidade de louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, experimentando um relacionamento completamente novo, totalmente transformado, totalmente mudado nesta realidade. Todos estes 7 vestimentas você já tem. Todas as peças estão sobre você como novo homem. Mas às vezes nós estamos como Lorde. Esquecemos que crescemos, que mudamos a nossa característica e olhamos para a paredinha de 1 metro achando que não podemos pulá-la. Às vezes nós fazemos isso. Paulo encerra dizendo: e tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Ou seja, a totalidade das nossas atividades neste mundo, tudo, quer por palavras, quer por ações. E apesar de Paulo não ter dito aqui, também se refere ao que pensamos e como pensamos. Deve de ser feito sobre a autoridade. Dizer que deve de ser feito em nome de Jesus significa que deve de ser feito sobre a autoridade, sobre a direção, sobre a orientação, sobre a aprovação do Senhor Jesus. O resultado disso é que ficarão excluídas todas as obras da carne. É que automaticamente nós não nos apoderaremos de nada que pertence à carne. Meus amados, para construirmos relacionamentos sólidos, então, é necessário que o homem esteja revestido deste novo homem, despido do velho homem, rejeitando todas as obras da carne, se apropriando de todas as virtudes que pertencem ao Espírito Santo, exercitando, praticando, vivendo isso dia após dia, momento após momento. E para que isso seja real e vivo, então eu preciso de ter tempo com o Senhor. Para que o meu relacionamento familiar seja um relacionamento sólido, apesar do meu companheiro, apesar do meu cônjuge, apesar do meu pai, apesar da minha mãe. Para que a minha família crie isso, eu preciso primeiro de investir tempo com o Senhor. Em oração, leitura bíblica, meditação na palavra, louvores. Não é possível construir relacionamentos sólidos sem que o meu alvo primário seja as coisas lá do alto. Sem que a minha prioridade seja uma vida cristã piedosa. É relativamente fácil destruir todo este relacionamento, destruir toda essa base. Basta eu viver uma experiência subcristã, derrotada pelo pecado, como se a natureza pecaminosa tivesse domínio e poder sobre mim. Isso sempre ocorre quando eu uso a desculpa de não ter tempo para buscar as coisas lá do alto.
e como a nossa geração tem vivido. Como a nossa geração tem ocupado o tempo com as coisas que não são verdadeiramente importantes. Temos tempo para o trabalho, arranjamos tempo para um lazer, para o futebol, para a TV. Sempre temos um espaçozinho para uma coisinha ou outra, mas geralmente não temos tempo ou estamos cansados demais para a oração, para a leitura bíblica, para a comunhão com os santos na igreja. Geralmente nós não temos tempo. Mas para construir um relacionamento sólido, isso vai começar com você construindo uma vida revestida do novo homem. Começando a buscar uma vida de santidade, através dos seus atos, de suas palavras e dos seus pensamentos. Procurando ser um exemplo de vida cristã dentro da sua família. Procurando construir primeiro a sua base, a verdadeira rocha, para que ela possa ser estendida aos outros. Só assim podemos experimentar esse relacionamento. Olhando para as coisas do alto, despindo do velho homem, vestindo o novo homem. Isso só acontece com oração, leitura bíblica, comunhão com os. Como é que anda a sua vida, então? Como é que está o seu tempo depositado, investido nas coisas do alto? Como é que está a sua vida de oração particular? Como é que está o seu desejo pela leitura bíblica e conhecimento bíblico? Como você está em relação à sua espiritualidade e à sua piedade? Tem buscado exercitar isso? Tem buscado colocar isso diante do Senhor? Faça isso. Esses dias eu tenho ouvido muito dos irmãos aqui uma certa expectativa, uma ansiedade pelo mês de julho. E eu fiquei assim, por que esse pessoal está tão preocupado com as férias? E alguns falaram comigo assim, não, pastor, porque férias é praia. Final de semana, pego a família, boto aqui, arramo um ranchinho e vou para a praia. Descansar, relaxar. Coisa boa, muito bom. É maravilhoso poder fazer isso. Só não esqueça de Deus. Porque às vezes a gente tira as férias também do Senhor. E a gente vai para a beira da praia, a gente pesca, a gente come, a gente bebe, a gente nada, a gente se diverte. E a gente esquece que a gente vai voltar na segunda-feira para a mesma casa, para os mesmos problemas, para os mesmos relacionamentos conturbados, para as mesmas dificuldades. E aí perdemos toda a oportunidade também de buscar o Senhor. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Não deve ir para a praia. Pelo contrário. Me convida, né? Vai e me leva junto. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode ter esse hábito de esquecer de Deus. É muito fácil, irmãos, nós nos desgastarmos e investirmos tempo nas coisas deste mundo. Deixarmos de investir tempo naquilo que verdadeiramente vale, que são as coisas lá do alto, as coisas do céu. Queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Queria convidar você a pensar sobre o que foi dito, falar com o Senhor. E se você percebe que o seu relacionamento não tem sido construído sobre essas bases sólidas, porque você de fato não tem se apropriado dessas vestimentas, quero convidar você a colocar isso diante do Senhor. Pedir a Ele para que mude a sua realidade. Pai amado, Deus bendito, maravilhoso, nós queremos nos colocar diante do Senhor, diante de tudo o que foi dito e visto. Queremos pedir ao Senhor que venha sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nos ajude, Deus, a nos apropriarmos dessas vestimentas a qual estão sobre nós. A não nos deixarmos levar pelas coisas deste mundo, mas antes nos apegarmos às coisas que pertencem ao Senhor.
Nos ajude a organizar nossa agenda de tal forma com que tenhamos tempo para o Senhor e para a Tua palavra. Nos ajude, Pai, a enxergar o nosso cônjuge como o Senhor, nossos filhos, os nossos irmãos. Ó Deus amado, nos ajude a enxergar a nossa família com os Teus olhos, exercendo misericórdia, graça, clamando pelo cuidado, pela majestade. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. E nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém.